Fala galera, estamos aqui de volta e hoje a gente vai continuar sobre esse assunto de energia e essa aula na verdade é uma aula bônus. Por quê? Porque esse assunto aqui, energia de rotação, na realidade não é um assunto muito popular no ensino médio daqui do Brasil. É um assunto importante, mas não é tão abordado assim, por assim dizer. Na verdade, toda a questão da mecânica rotacional aqui no Brasil, eu vejo que é um pouco deixado de lado. A questão da velocidade angular, aceleração angular e assim por diante. Mas eu achei que é importante dar esse vislumbre do que aqui a gente está falando e responder algumas perguntas que sempre vai vir na nossa cabeça. Os movimentos são dois tipos de movimentos que existem apenas, o movimento linear e o movimento de rotação. Aí se você pensa numa coisa linear, você aprendeu agora o que é energia, né? Como é que funciona a energia, trabalho, a primeira coisa que você vai pensar, peraí, quando a coisa está rodando, o que acontece? Então a gente vai falar sobre isso agora. Atenção, já começa deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal e vamos embora. Então a gente viu na nossa, não última aula, mas algumas aulas atrás, a gente aprendeu que existem grandezas lineares e grandezas rotacionais que são paralelas, por assim dizer. Existe, por exemplo, a velocidade que é linear, que é dada em metros por segundo, que é a taxa de variação da posição em relação ao tempo de um corpo que está se movendo em uma linha. Porém, a gente também pode analisar rotacionalmente com a velocidade angular, que é dada pela letra ômega, que diz em relação a qual é a taxa de variação angular, ou seja, qual é o ângulo, virou 90 graus, 130 graus, 30 graus, em relação ao tempo. E assim a gente pode ver outras coisas, como deslocamento, que a gente pode ver linear em metros, podemos ter um deslocamento angular, se a gente calcular apenas a abertura do ângulo. Também temos a força, que é aquele conceito tão importante da mecânica newtoniana, tanto que é Newton, que é a unidade da força, que mostra como um corpo vai modificar seu estado, né? Acelerar, que é aquela coisa que envolve, né, a força. E existe também um torque, lembra que a gente aprendeu recentemente sobre isso, o momento de uma força, que é basicamente a força que causa uma rotação, que vai ser o torque, que é dado em Newton metro. E também nós temos agora esse último aqui, que é o mais importante, não mais importante, mas eu acho que, na verdade, é algo que a gente tem que entender para a gente aprender direitinho energia, né? Porque isso aqui, ó, veja só, nós temos massa, quilo, e esse I. Por que massa tem uma versão rotacional? Como é que isso entende? Massa rotacional não existe. É porque se a gente pensar em massa como simplesmente sendo aquela quantidade de matéria que tem no corpo, realmente não faz sentido. Mas massa tem muitas outras definições a não ser a quantidade de matéria. Na verdade, essa definição está até bastante errada em relação ao nível de rigor físico, né? Uma das definições melhores que a gente pode dar para a massa é inércia do corpo, ou seja, a dificuldade que aquele corpo tem de mudar seu estado. Tanto que a força e a massa, né, brigam pela aceleração. Quanto maior a massa, menor aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. Então, a massa é o inimigo da força. Então, quanto maior a massa, ela dificulta mudar sua velocidade, mudar sua posição e tal. Agora, o que é que acontece? Existe também uma propriedade que cada corpo tem, que é de dificultar mudar sua posição rotacional. Se você está parado, vai dificultar você colocar ele para girar. Se está girando, vai dificultar você parar aquele corpo. Então, isso é o que chamamos de esse I aí, que simplesmente é o nosso momento, vou escrever aqui, momento de inércia. É esse aí que é a nossa letra I, né? Então, baseado nisso, a gente pode determinar algumas equações. Por exemplo, a gente aprendeu recentemente sobre trabalho e energia, e a gente viu que, por exemplo, a equação para o trabalho é força vezes deslocamento. Então, se a gente traduzir, como se fosse uma tradução aqui, né? Para rotacional, então o trabalho que a gente vai colocar por girar um corpo vai ser igual ao torque que a gente aplicou nesse corpo vezes o deslocamento angular. Ou seja, se eu tenho um pneu de uma bicicleta e eu faço isso, a força que eu coloquei multiplicado por essa variação angular aqui vai ser o trabalho que eu fiz naquele pneu da bicicleta. E energia cinética, que a gente também viu que tem muito a ver, linearmente, quando o corpo está se movendo aqui, a gente tem que vai ser mv quadrado sobre 2. Assim, se a gente traduzir, m para rotação é I. E, no caso, momento de inércia. E velocidade vai virar velocidade angular. Então, nós temos essa equação aqui, que é momento de inércia vezes o quadrado da velocidade angular dividido por 2. Percebam que é basicamente a mesma coisa, o mesmo padrão, só vai mudar as grandezas que vai ser associadas a um tipo de movimento ou em outro. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre esse momento de inércia. Muito bem, então nós temos aqui agora,
deixa eu mostrar aqui, vários tipos de corpos, coloquei genérico aqui, porque na realidade na natureza os corpos, a maioria são de formatos diferentes. E aí que tá, diferentemente da massa, por exemplo, a massa de um corpo, se esse corpo aqui tiver 1 kg, de cá tiver 1 kg, de cá tiver 1 kg, não muda, a massa é 1 kg. Momento de inércia é diferente, o formato vai modificar o seu momento de inércia, porque é a dificuldade para fazer o giro, né? Se eu colocar isso para girar, você vai ver que o giro, o jeito que eles vão girar vai variar. Então você consegue imaginar que é mais difícil, por exemplo, girar de um ângulo, de um eixo, esses corpos aqui. Então, devido a essa diferença, que eu não vou entrar muito aqui, cada corpo, na verdade, cada formato de corpo vai ter um tipo específico, uma equaçãozinha para você achar o momento de inércia. Mas, na verdade, a gente pode considerar um corpo mais simples que tem, na verdade, mais simples, acho um corpo extenso mais simples que tem, porque na verdade o corpo mais simples seria um ponto. Então, se a gente tiver, por exemplo, um disco maciço, ele não é oco, é um disco mesmo, maciço, que tem massa e tem um raio R, então você percebe que se ele girar, praticamente não dá para ver que ele está girando. É por isso que o momento de inércia dele é o mais direto de achar, que é basicamente nr² sobre 2. Ou seja, a massa dele multiplicada pelo quadrado do raio dividido por 2. Esse é o momento de inércia de um disco. E a maioria das questões mais simples vai usar esse tipo de grandeza aí. Agora, uma coisa boa é que todos os momentos de inércia vai entrar e sair, vai acabar algum fator multiplicado por isso aqui, por nr². Então uns vai ser metade sobre 4, outros vai ser sobre 3, sobre 12, e aí vai. Cada formato vai ter esse momento de inércia. Existem tabelas na internet que você pode procurar para saber qual é o tipo de momento de inércia daquele corpo que você quer saber, e aí você vai seguindo com seus cálculos. Então vamos, só para fechar, fazer uma continha aqui para ver como a gente consegue calcular a energia de um corpo que está girando. Ok, então nós temos aí agora essa situação que o corpo, no caso maciço, que vai nos dar uma boa chance de usar essa equação, um disco maciço de raio 0,4, tem massa 0,5, velocidade angular 6 radianos por segundo, praticamente ele dá mais ou menos uma volta, né, por segundo, quase isso. Então vamos lá, vamos calcular qual é a energia que esse corpo tem por estar rodando, né? Essa é a questão, né? Um corpo lá, imagine um corpo, um disco rodando, ele está parado ali em sentido de posição, mas ele está rodando, então obviamente ele tem energia. Só porque ele não tá se movendo, mudando a posição, não quer dizer que ele não tem energia, porque girar, né? A energia rotacional também é energia. Então vamos calcular aqui. Primeiro vamos calcular o momento de inércia desse disco aqui. Vai ser igual a massa 0,5 multiplicado pelo o raio dele, que é 0,4 ao quadrado, e isso dividido por 2. Isso vai nos dar um momento de inércia de 0,04 kg/m². Quase que não dava para escrever ali, né? Agora vamos lá calcular a energia. A energia, então, cinética desse corpo vai ser igual ao aumento de inércia, que é 0,04, multiplicado por 6 ao quadrado dividido por 2. Isso aí vai nos dar uma energia de 0,72 joules. Prontinho, gente. Então tá aí. Calculamos a energia de um corpo em rotação. Perceba que, na verdade, não é uma coisa tão difícil. Então, a questão das escolas não ensinarem isso, talvez, na sua escola você não viu isso, porque talvez realmente o calendário, o carga horária é bem pequena e não tem como colocar toda coisa e acaba sacrificando isso aí. Mas você vê que é uma coisa interessante, é outro jeito de aplicar aqueles conceitos, você pode treinar mais e, na verdade, se você for parar para olhar, a grande maioria das coisas que geram, que usam energia hoje em dia, e no passado também, tem a ver muito mais com coisas rodando do que com coisas andando. Você pode pensar, ó, as pás de catavento, as pás dos moinhos, as bobinas, né, das energias elétricas, tudo isso tem a ver com giro, e giro é energia de rotação. E aí a gente pensa, como é que a gente aprende tudo isso? Nem toca nesse assunto. A importância está aí. Então, foi esse o nosso lembrete, foi só um vislumbre. Quero que você pesquise um pouco mais, estude um pouquinho mais. A gente se vê no próximo vídeo e não deixe de curtir e recomendar para os colegas. Até a próxima!